Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, sem qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ainda vamos manter a Bíblia aberta para ler no capítulo 1, versículos 22 e 23 na sequência. Tá? Entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Amém. Amados irmãos, o apóstolo São Paulo escreve aos crentes da igreja de Efésios, aos Efésios, e bem interessante, nós estamos aqui, hoje foi pela manhã, o irmão Adelino disse o seguinte, ou foi a irmã Giane, né? E a igreja somos nós, não são as quatro paredes. E Paulo falou à igreja. E quem são essa igreja? Como pode ser definida essa igreja? A igreja pode ser definida como um grupo de pessoas seguidoras de Cristo que se reúnem em um determinado lugar, como nós estamos aqui, com o objetivo de adorar a Deus, receber ensinamentos, evangelizar e ajudar uns aos outros. E assim, meus amados irmãos, lá em Romanos capítulo 16, do versículo 16 em diante, a palavra de Deus diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E ele está falando aqui da igreja invisível. Esta igreja aqui reunida, esta é a igreja invisível. Esta é a igreja visível, mas a igreja invisível é a igreja espiritual, que é formada pelos crentes de todo o Brasil e de todo o mundo. São os crentes que vivem pela fé e adoram a Cristo em espírito e em verdade. Então Paulo agora fala a igreja visível. Pode ser também definida como a totalidade das pessoas salvas em todos os tempos. Efésios 1, 22, 23 foi o que a irmã leu. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta é a igreja invisível e nós fazemos parte desta igreja. Amados irmãos, ajudar uns aos outros nas lutas, nas dificuldades, enfim, vivermos uma vida santa, pura e agradável a Deus. Amados, esta é a igreja vitoriosa. Esta é a igreja vitoriosa. A igreja, como já disse, pode ser definida por um grupo de pessoas salvas. Cremos que todos aqui são salvos por Jesus Cristo, porque confessaram os seus pecados, receberam pela fé, e pela fé são sustentados. Por isso, meus amados irmãos, Efésios 3, 17, 18 e 19, Paulo diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer
o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados, aqui o apóstolo São Paulo ora em favor da igreja visível. Nós que estamos aqui, de todas as igrejas reunidas, ele ora pedindo fortalecimento e poder do Espírito Santo, para que eles pudessem desempenhar a grande tarefa de fazer Cristo conhecido em toda a terra. Ele usa a figura das extremidades da cruz, a altura, comprimento, largura e profundidade, para mostrar a universalidade do amor de Deus. Todas as pessoas precisam conhecer o amor de Deus. E quem procurar um médico, procure passar para o médico. Não precisa nem tocar em doença, nem em algo científico, porque eles são conhecedores da ciência. Mas procure passar a ideia de uma pessoa que está em paz com Deus e que deseja para eles também que sejam libertos desta enfermidade, que não sejam contaminados. Não queremos ver ninguém da nossa comunidade perecendo, morrendo, e nem nenhum médico. Há poucos dias, logo depois que eu sofri o acidente, irmão Eliseu viu, né? Chegou lá na hora, né? Foi levado para o hospital, fui tratado lá e depois voltei e estava em casa ainda, o remédio já estava tomando o remédio, mas a Edna me levou ali no posto central. E lá eu fui atendido por uma médica que eu já conhecia, a doutora Fernanda, né? E eu disse a ela que eu ia ficar na cadeira mais distante, né? E ela disse: bom, olha, eu não sei que você não vai me contaminar. Ela viu que eu estava bem, mas eu também não vou te contaminar. Eu disse assim: em nome de Jesus. E quando eu saí de lá, eu disse para ela: Jesus te abençoe, te guarde, te fortaleça, né? Amados irmãos, Paulo ora sempre em favor de cada um de nós, para que nós possamos ser bênção na vida das pessoas. Quando ele fala da largura, da dimensão da cruz, ele está dizendo o seguinte: é que a nossa linguagem em português não suporta a língua original para traduzir tudo aquilo que é preciso. Mas ele quer dizer o seguinte, que o amor de Cristo é extensivo a todas as pessoas, em todos os lugares, e sem fazermos distinção de ninguém. Há pouco tempo, eu fui conversar com uma pessoa aqui em Campina Grande do Sul. Estava lá, fui no cartório e estavam falando ele me disse o seguinte: olha, pastor, estamos meio de dificuldade porque acabamos de perder meu sogro e a minha sogra não está bem, e a minha esposa está sofrendo muito com isso. Eu perguntei: o que houve com ele? Ele disse: ele ficou com medo da Covid e se matou. Ficou com medo da Covid e se matou, tirou a própria vida. E num carro que estava parado lá de fora, eu vi uma guia pendurada no vidro dianteiro do para-brisa. A guia é a guia da Umbanda. A guia da Umbanda. Eu estive com o irmão Ademir numa reunião de mesa redonda aqui no Colégio Bom Jesus, né? E lá estava o rabino para apresentar o seu trabalho, a sua opinião lá na mesa redonda. Estava lá o presidente da Umbanda no Brasil, aliás, no Paraná, e o presidente da Federação Espírita do Paraná. E cada um apresentou a sua fé, o que cria e tal, etc. E o espírita e o umbandista disse: olha, uma coisa nós temos, para nós não existe morte.
para nós, disse ele, para a gente não existe morte. O rabino não disse isso, mas eu estava do lado do irmão Ademir e disse o seguinte: olha, para mim, eu creio, tenho uma Bíblia Sagrada como uma única regra de fé e prática. E o que a Bíblia diz é aquilo que nós vamos seguir. E a palavra de Deus, eu estou dizendo agora para os irmãos, é que nos conforta e nós vivemos pela fé. Lá no Velho Testamento, Abacuque estava sofrendo muito. Abacuque estava sofrendo muito com muita doença, muita desobediência. E sabe o que aconteceu com o profeta Abacuque? Ele ficou muito tenso, ficou nervoso, perdeu a paciência. E disse para Deus: eu vou subir da minha torre de vigia e vou ficar lá, até ver o que o Senhor vai dizer da minha queixa. E sabe o que Deus falou com ele? Está lá no capítulo 3 de Abacuque, diz o seguinte: pega uma tábua grande e escreve uma escritura, para que possa ler nele quem passe correndo. Qual é essa figura? É dos outdoors que a gente vai dirigindo na estrada, você vai a 120 km e consegue ler ele à distância. E sabe qual foi a escritura que Deus mandou ele escrever? Foi o seguinte: o ímpio perecerá na sua impiedade, mas o justo viverá pela sua fé. E a minha palavra agora é para a igreja e para todos os crentes e todos que vão acompanhar essa mensagem que será postada. É que pela tua fé você viverá. E creia em Deus, e eu tenho certeza que nenhum mal vai acontecer. Como aconteceu lá no passado, Deus mandou que Moisés fizesse a serpente de bronze. Hoje nós não precisamos mais da serpente de bronze, porque nós temos Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E tem uma coisa: Ele nos garantiu que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama e o teme. Então eu posso dizer aqui com toda a segurança na palavra de Deus, é incontestável. Minha irmã Sheila, quando a irmã sai de casa, também irmão Márcio, para o trabalho, e a irmã vai para um lugar perigoso, a irmã pode não ver, e ninguém vê, mas anjos de Deus estão do teu lado, formam uma cerca de proteção, onde não pode penetrar mal nenhum. Vocês podem crer nisto, irmão Eliseu lá no mercado da mesma forma, meu irmão. Mal nenhum pode penetrar, irmão Antônio também, vamos crer nisto. Michele, né? Também, para você também, olha, é a palavra de Deus, irmão Ademir, que atende aí fora, né? E a cada um de nós. Eu vou contar aqui um exemplo que eu tive. Na igreja que eu trabalhei lá em São José dos Pinhais, uma das igrejas foi a igreja Batista Afonso Pena, tinha uma irmã da igreja que adoeceu e se afastou da igreja, não podia ir na igreja. Passou algum tempo e eu fui na casa dela. Quando cheguei lá, toquei campainha, a filha veio no portão e disse assim: pastor, o senhor não pode entrar. E mostrou o papel, está aqui, olha, minha mãe está com tuberculose, está isolada aqui em casa no quarto. E eu fiz aquele download para o céu: Deus, o que eu faço aqui agora? E Deus disse no meu coração, o Espírito Santo falou: entra. E eu fui lá, entrei com ela, o quarto todo fechado, ela queimando em febre. Eu só pedi para abrir a janela, para entrar um pouco de ar. E ela estava ali para morrer. Eu segurei a mão dela e coloquei a mão na testa dela, mas queimava de febre. Orei por ela e vim embora. E falei com o médico e ele disse: não, fique tranquilo. Aí, muito bem. Um dia fomos a Teresópolis, eu e a Édia, e o cunhado da Édia, médico, falei com ele e tudo, ele disse assim: não, fique tranquilo,
você já está imunizado, Deus te imunizou. Passado aí uns 4 meses, ela foi na igreja, já estava boa. Chegando lá, ela pediu a palavra para dar um testemunho, e o dirigente deu a oportunidade para dar um testemunho, e ela contou da situação que ela estava morrendo com tuberculose, e disse: mas pastor Levi foi o único que teve coragem de chegar perto de mim, não que eu seja corajoso, mas porque Deus mandou, e eu hoje estou a tarde toda orando e pensativo em irmã Jeane, porque esteve lá em casa hoje o Fábio, nosso filho, e a Luciana. A Luciana trabalha no RH do DEPEN, aqui no presídio, e ela disse para a gente o seguinte, que lá tem 500 pessoas infectadas, 500 pessoas, 500 presos contaminados. O que vai acontecer? Olha, meus amados irmãos, eles precisam ouvir de Cristo Jesus, mas lá não pode entrar nenhum aparelho sonoro, rádio, celular, não pode entrar. Então eles não têm como ouvir uma mensagem, não tem como ouvir que só Jesus Cristo salva. E vamos esperar para que Deus tenha misericórdia e que, se houver uma oportunidade, eles possam ouvir de Cristo Jesus. Mas a largura abrange a todos os povos, como já disse. E o comprimento representado pela cruz de Cristo, abrange a todos os tempos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, mas é preciso ter alguém que pregue. Amados, lá no seu local de trabalho, com vizinhos, mostrem a palavra de Deus, tudo que Deus faz e pode fazer. Mas e a altura? Mostra-nos o quê? A figura da altura aqui, dita pelo apóstolo São Paulo, mostra-nos que o amor de Deus estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziado de sua majestade, para onde nos levará. Está em Filipenses 2, versículos 6 e 11. Amados, diz assim o apóstolo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo pode sim salvar-nos. Lá na palavra de Deus, Antigo Testamento, com exceção de Isaías, sempre que vocês encontrarem anjo do Senhor ou livramento, refere-se a salvação ou a livramento de enfermidade, livramento de perigos. Deus está pronto a nos fazer esse benefício, trazendo a sua graça para todos nós. O amor de Cristo Jesus abunde em cada um de vocês, traga paz aos corações e livre-os de todo e qualquer mal, para a glória e para a honra de Deus e para a nossa alegria. E a nossa palavra, agora que finalizo, é dizer a vocês o seguinte: que essa é a igreja vitoriosa, é a igreja que ora, é a igreja que clama, é a igreja que intercede, é a igreja que tem a cada um em alta estima, independente do grau de cultura, do poder aquisitivo ou de nacionalidade. Todos vocês são importantes para Deus e são importantes para nós. Por isso nós amamos a cada um de vocês e ministramos as bênçãos de Deus na vida de vocês. Amém.